Bem, eu vou estar falando sobre um tema que me é muito caro e que acaba sendo o desafio maior de todos os municípios, que é o tema da concretização das promessas da Constituição. Todos nós estamos vendo cair nas nossas costas resolver o problema de todo mundo. Embora a distribuição constitucional de competências coloque várias questões como competência comum dos 3 entes federativos, normalmente, quem está sendo acionado para pagar a conta somos nós. Nós somos acionados para pagar a conta, só que o nosso papel não é apenas a defesa em juízo de uma reivindicação de um direito constitucional para dizer eu não tenho dinheiro. Vocês concordam que esse não é o papel do procurador? O papel do procurador é além disso? Então, hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre qual é o papel da advocacia pública na concretização dos direitos fundamentais. Eu vou fazer uma passagem breve por alguns temas antes. Eu acho que eu vou pular de cá, que fica mais fácil. Todo mundo já ouviu falar bastante, né, por causa dessa questão da ECO, 92, Agenda 21. Só que a Agenda 21 já chegou, já acabou, nós não concretizamos as propostas da Agenda 21 e já estamos vivendo, o que quase ninguém sabe, a Agenda 2030. E nós continuamos ainda na Agenda 2030, determinados a acabar com a pobreza e a fome em todas as suas formas e dimensões e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em matéria de dignidade, igualdade, em um ambiente saudável. Evoluímos para aquele conceito mínimo de vida digna. Tem uma questão de potencial de desenvolvimento. Nós, no Brasil, vocês vão ver que vai ser minha último slide, estamos muito atrasados nessas questões. Basicamente, nós somos orientadores de agentes públicos e o poder público se submete ao princípio da legalidade e a lei, para o poder público, ele só faz o que a lei autoriza, não é isso? Então, eu vou fazer uma breve, isso tudo vocês já sabem, só para ser uma linha de raciocínio. A lei, inicialmente, tinha um conceito de origem divina, ou seja, naquela época feudal, os reis eram por determinação divina e os servos era assim que Deus quer. Nós tivemos o surgimento das cidades, o aparecimento do iluminismo, novas ideias surgiram e quebraram esse conceito de direito divino dos reis. E nós tivemos o surgimento do nosso conceito de Estado de Direito. Só que o Estado de Direito surgiu naquela época fervilhante, onde havia uma crença da infalibilidade da ciência e todas as matérias pretendiam ser ciências exatas. E o direito, tentando ser conceituado como ciência, falou, ok, eu tenho que ter uma previsibilidade. Se o direito nosso ainda fosse igual daquela época, o computador já julgava tudo. Estão tentando fazer isso também, e nós temos que tomar muito cuidado. Bem, com o fim do feudalismo, com a Revolução Francesa, surgiu o positivismo, a lei emanada do Estado, e aí começamos as nossas discussões. Esse negocinho aqui está pequenininho, mas eu acho que dá para ler. Direito completamente dissociado da justiça. O positivismo queria, então, naquela linha das ciências exatas, a previsibilidade das decisões judiciais. Então, a norma não tinha, era desprovida de valores metafísicos, justiça, ética, moralidade. Ainda hoje, muitos falam é imoral, mas é legal. Então, tem gente que ainda não entendeu que a Constituição de 88 mudou o nosso paradigma. Então, as constituições liberais, no início, os direitos humanos vinham como mero anexos às constituições. A primeira Constituição que incluiu no texto os direitos humanos como garantias foi a Constituição belga. Então, eu tinha direitos civis e políticos. Com o liberalismo, todo mundo já sabe, eu coloquei, partir de um pressuposto equivocado, que entre forte e fraco pode existir igualdade. E o que aconteceu foi um aumento
muito grande da exploração do fraco pelo mais forte, tanto que o Lacordaire, que era um dos que defendiam a intervenção do Estado, falava que entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Então, o Estado Social começou a intervir para tentar diminuir a competição onde eu tinha nenhuma proteção para os trabalhadores, e esse liberalismo acabou sendo ameaçado pelo surgimento do comunismo. Começamos a ter Revolução Mexicana, Revolução Russa, e os liberais perceberam, se eles não fizessem algumas concessões, eles poderiam perder a hegemonia. Então surgiram as primeiras constituições sociais, que eram mais libelos e promessas do que efetivos direitos exigíveis do Estado. Ou seja, usaram as nossas constituições sociais no início para impedir a revolução. Porque a desigualdade chegou num nível que o modelo, o sistema não estava mais atendendo a maioria da população. Então, as constituições sociais culminaram, mas paulatinamente tivemos, começando o Estado a dar garantias mínimas, que quando eu tive o fim do feudalismo, não houve uma redistribuição mais equânime das oportunidades. E nessa linha, quem trazia o benefício para o povo acabou sendo aquele líder carismático que o nosso país ainda vive, né? Nosso país ainda tem o pai dos pobres, né? E essa questão também do nacionalismo, da proteção da nação, surgiram vários ditadores e culminamos com um Hitler, que encantava o povo falando da sua grandeza. E nós tivemos num Estado de direito leis que primeiro falavam na Alemanha o seguinte: olha, proibido alemão casar com judeu. Isso foi votado no parlamento, todo mundo concordou. Depois eu tive lei positivada, mandando que quem fosse judeu colocasse uma estrela no peito. Todo mundo, funcionou a lei. Segreguei, e depois o mundo ficou estarrecido quando viu o Holocausto. Como é que um Estado de direito permitiu que uma maioria exterminasse uma minoria? Com isso surgiu o Estado democrático de direito, que o fundamento básico é a dignidade humana. Então, nós tivemos... Onde é que eu fui parar? Nós tivemos, então, as declarações dos direitos do homem, e eu gostaria de dizer que, é uma coisa que não está nos slides, mas não sei se vocês sabem, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão teve um grande problema quando o mundo ficou dividido na Guerra Fria, porque ela tinha tanto direitos sociais quanto civis e políticos. E os liberais não eram muito simpáticos aos direitos sociais. E os comunistas que estavam numa ditadura que não tinham nenhuma liberdade, então eram simpáticos aos direitos de liberdade. Então, a ONU fez 2 pactos. Pactos de direitos civis e políticos, Pacto dos direitos sociais, econômicos e culturais. Então, o povo ligado ao comunismo assinava os sociais, econômicos e culturais, a galera do liberalismo assinava os civis e políticos para conseguir minimamente algum tipo de adesão. Não sei se os senhores sabem, o Brasil só assinou isso em 1992. Nós vivemos uma ditadura que não queria nem liberdade e nem dava direitos sociais. Então, estamos realmente muito atrasados, e isso está sobrando para quem? Para os municípios. O neoconstitucionalismo, então, traz a positivação dos valores, e nós estamos começando a aprender a lidar com essa coisa muito confusa de entender, que é a dignidade humana. E o povo de Facebook tem um discurso raso, onde direitos humanos para humanos direitos. Medo. Aí eu pergunto para eles, então, o fato de alguém ser uma pessoa cruel vai te tornar igual a ela? Porque quando eu faço esse discurso, eu me igualo. É por mim que eu tenho que
pregar e lutar pela dignidade humana. Então, a gente tem eficácia jurídica de princípios e regras jurídicas, e temos aquela discussão clássica do constitucionalismo sobre cláusulas pétreas, né? Que os direitos civis e políticos seriam cláusulas pétreas, os direitos sociais, econômicos e culturais não. E eu sou muito contra, quem sou eu para dizer, mas vocês vão entender a minha lógica, esse conceito que a gente estuda na escola, que uns são prestações positivas e os outros são prestações negativas, isso é uma mentira. Não, não é uma mentira. Os direitos civis e políticos, eles impedem o Estado de... É uma mera... O Estado não faz algo, não custa dinheiro. Direito político é votar e ser votado. Quanto está custando a eleição? E o fundo partidário? Os juízes eleitorais? Não tem essa de reserva do possível para os direitos civis e políticos. Não é isso? As pessoas estão morrendo nos hospitais. É uma mentira. Direitos civis e políticos, acesso à justiça devido ao processo legal. Quanto custa a estrutura do judiciário? É uma mentira quando falam para a gente que direitos civis e políticos são prestações negativas. Mentira! Que eles não custam dinheiro, custa muito. Só que custa dinheiro para quem já tem o básico. Porque você só exerce os direitos de liberdade quando você já tem o mínimo social. Você só consegue ser livre para pensar se você tem educação. Você só consegue ter liberdade de ir e vir se você tem dinheiro. Porque tem um monte de gente que perde entrevista de emprego porque não tem dinheiro para a passagem do ônibus. Então, é uma hipocrisia eu pretender separar os direitos que são únicos e interdependentes. E os direitos sociais são sempre obrigações positivas. Quer um exemplo onde o direito social não é uma obrigação positiva e pode gerar uma obrigação negativa? Quando o governo tem um bem dominical não afetado a nenhum interesse público e tem várias famílias morando neste imóvel. Temos uma lei que assegura a concessão de uso especial para fins de moradia. Isso não é o direito de moradia gerando uma obrigação negativa? Então, precisamos passar para além dessas conversas que a gente escuta nos livros e não raciocinamos. Porque na nossa prática do dia a dia, a gente precisa entender que as coisas não são tão simples como parecem. Então, nós temos na nossa Constituição a igualdade substancial, superando a igualdade formal, onde a gente busca viabilizar a isonomia entre os cidadãos, porque se eu não começo com isonomia, eu não tenho uma competição justa. O princípio do liberalismo não é a livre competição? Como é que eu faço uma corrida onde alguém já começa lá na frente? Então, eu preciso minimamente da igualdade de condições a todos os competidores. E também tem os direitos coletivos e de solidariedade. E aí a nossa Constituição, no artigo 13, olha só o objetivo que ela fez para o Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento sustentável, erradicar a pobreza e a marginalização. Tem uma galera que acha que esse erradicar talvez seja soltar uma bomba. Erradicar, igual rato, né? Erradica os ratos. Redução das desigualdades, promover o bem do todo sem qualquer distinção. Vocês acham que eles estão cobrando isso de quem? Do Estado? Da União? Está sobrando para a gente, não está? Esse é um das diretrizes do Estatuto da Cidade, para confirmar o que eu estou dizendo, que está sobrando para nós. E muitos municípios não cumprem com esse dever constitucional na questão do planejamento urbano. A justa distribuição de benefícios e os ônus decorrentes do processo de urbanização deveria determinar a prioridade de investimentos geradores de bem-estar para todos os segmentos. Quase todas as nossas cidades, eu tenho um bairro que tem tudo
e outros bairros onde eu não tenho nada. Isso não é constitucional. E adequar os instrumentos de política econômica, a justa distribuição dos ônus. Então, tudo isso é o nosso papel, de identificar e alertar o gestor. Eu tenho um gestor que me adorava, e depois desse parecer ele não gostou muito de mim. Mas uma casa que o município tinha oferecido em um programa habitacional, e o dinheiro é curto, né? Então o pessoal faz o mais simples possível e a casa pegou fogo. E aí chegou um processo administrativo na minha mão, direcionado para eu propor uma ação de regressiva contra o beneficiário que botou fogo na casa. Porque pegou fogo em outras casas, e eu fiz edificação, e meu marido é engenheiro, e eu fiz uma pergunta interessante no processo administrativo. A fiação elétrica estava dimensionada de forma adequada às necessidades da família? A resposta foi feito o que estava no projeto. Eu falei, não foi isso que eu perguntei. Porque se não está adequada, faz favor de adequar, senão as outras casas vão pegar fogo também. Então, é complicado você não olhar para além do ponto. A gente tem que olhar o todo. E o nosso papel não é validar covardias. Então, tem horas que a gente tem que botar as coisas nos trilhos. Adequar os instrumentos de política econômica. E isso aqui, desculpa que eu tinha isso de outro slide, não quero falar mal da cidade de ninguém, eu poderia ter botado a minha própria cidade para não ser deselegante, tá bom? Mas isso parece que é Goiânia, são 2 bairros de Goiânia. Mas isso em todas as nossas cidades tem, a minha também tem. A minha... Então, não é culpa de Goiânia, tá bom? Desculpa, Goiânia, a minha também está toda errada. Mas, segundo a ONU, a Goiânia é a 3ª cidade do Brasil com maior desigualdade social. As pessoas não concordam, mas depende de onde você mora. E é o nosso desafio, está nas costas do município resolver essa contradição. E sobra para nós, procuradores, muitas vezes, está ali para negar. O gestor fala, eu não tenho dinheiro. Eu tive uma situação onde ele falou que não tinha dinheiro, no final de ano ele deu uma declaração dizendo que sobrou. Eu falei, estou impedida, não posso mais pegar nesse processo, o que eu faço com o meu processo? Meu único argumento era que não tinha dinheiro. Então, como é que a gente faz? Qual é o nosso papel? O artigo 30, compete aos municípios promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento, controle do uso, do parcelamento da ocupação do solo urbano. Não é apenas o físico. As pessoas pensam que essa questão do parcelamento do solo é papo de arquiteto. Não, a cidade é plural. O 182 coloca bem claro que a política do desenvolvimento urbano executada pelo poder público, conforme diretrizes fixadas em lei, que é o nosso famoso Estatuto da Cidade, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e, de novo, garantir o bem-estar dos habitantes. Quem sabe quais são as funções sociais da cidade? Os arquitetos usam uma Carta de Atenas de 1933, que diz que é trabalhar, circular, morar e lazer. Por incrível que pareça, ainda hoje eles falam isso. Já tem uma nova Carta de Atenas de 2003, muito mais antenada com as nossas necessidades. As funções sociais da cidade, eu tenho aquelas antigas, que são sociais urbanísticas, que tem a ver com habitação, trabalho, lazer e mobilidade. Tenho funções de cidadania. A cidade não é do gestor, a cidade é do morador, né? Então, o cidadão tem que ter educação para ter acesso à liberdade de pensamento, senso crítico, saúde, segurança, proteção, em todos os sentidos. E eu tenho a função de gestão.
E dentro dessa função de gestão, eu tenho direito à participação popular. Gente, por incrível que pareça, isso não é novidade. Os direitos fundamentais são interdependentes e interrelacionados. Existem várias convenções internacionais que dizem isso, mas ninguém presta atenção. A vida digna eu só consigo ter se eu tiver todos os direitos fundamentais ao mesmo tempo. Eu consigo ter saúde sem ter moradia? Morando na rua? Eu consigo ter moradia sem ter renda? Eu consigo ter trabalho sem acesso à educação? Como é que eu quero fazer um programa de intervenção municipal, chego numa área carente e falo, vou melhorar a tua vida? Pego a pessoa, tiro ela de uma... Isso eu vi no Maranhão. Tirou a pessoa de uma palafita, botou ela num conjunto habitacional com um vaso sanitário, ela não sabia o que fazer com o vaso sanitário, ela plantou uma plantinha. É sério. Eu tenho que entender a pessoa como um todo. Aí eu pego essas pessoas, tiro de uma área carente, jogo na lua, num dormitório, porque aquilo não é bairro, que só tem casa. Não tem uma padaria. Até a nossa forma de organizar os espaços é cruel. Eu não permito que a pessoa tenha um bairro. Seria até inteligente que eu fizesse um bairro onde o poder público pudesse vender as áreas comerciais, mediante devida licitação, e se ressarcir dos custos. E a pessoa teria um lugar legal para morar. Mas eu jogo a pessoa lá na lua, longe de tudo, e dou para ela de presente a conta de água, luz, esgoto e IPTU. Não melhorei a renda dela. Muitas vezes joguei ela para longe do emprego que ela tinha. Não ensinei conceitos mínimos de economia de água e luz, porque eles não economizavam porque era gato. E aí o cara, quando está fazendo calor, ele abre a geladeira e senta na frente para se refrescar, seca a roupa atrás da geladeira. Tudo isso aumenta o consumo, sem contar a geladeira antiga. E aí a pessoa vai, vende a casa, porque chegou uma conta de R$300 de luz, e o poder público fala, safado. Nunca mais você vai ter o direito à moradia. A gente não sabe trabalhar. Porque a gente não percebeu que a gente tem que sair das caixinhas e começar a ver as coisas de uma forma holística. Então, não há como efetivar direitos humanos de forma sustentável sem que se busque a sua implantação integrada, porquanto são interligados e independentes. Então, voltando, direitos sociais são pré-condições do exercício dos direitos de liberdade. É complicado eu achar que direitos sociais não são cláusulas pétreas. Claro, o meu já está garantido, dane-se os outros, está errado. A elite que decide já tem. Quem está dependendo de um pai salvador da pátria não sabe nem pensar. Ou quer um pai autoritário que bote ordem nessa bagunça, ou quer um pai assistencialista. Nosso país está muito criança. E nós, que temos instrução, precisamos ter lucidez. Voltando ainda na nossa questão da concretização dos direitos fundamentais, tem a ver com a questão da dignidade humana, né? E eu adoro as frases da Carmen Lúcia, tenho ficado às vezes preocupada com algumas coisas no Supremo, mas eu gosto muito de dar às pessoas uma reputação para zelar, né? E a Carmen Lúcia fala sobre a dignidade humana, que ainda a gente não vive a dignidade no dia a dia, mas que não há verbo constitucional, não há verba governamental que se façam legítimos quando não se voltam ao atendimento desse princípio. Então, voltando nessa questão, nós, qual é o nosso papel? Primeiro, os prefeitos sequer sabem do nosso papel, porque muitas vezes nós mesmos não sabemos. Quantos procuradores falam, que saco, eu não quero ir para essa reunião onde estão elaborando uma política pública, isto não me interessa. Se quando você tiver alguma dúvida, me pergunta qual é. Se você não sabe onde a pessoa quer chegar, como é que você vai orientar para ela chegar lá?
A gente tem que ouvir o nosso cliente, entender as necessidades do nosso cliente e conduzi-lo dentro da legalidade. Não dá para eu ficar no meu gabinete, longe das necessidades do povo, chega um processo e minha lei orgânica proíbe que eu doe alguma coisa para alguém, e eu tenho um projeto, um programa habitacional, onde eu prevejo doação. Aí o programa é lindo, eu tenho um interesse público legítimo a ser atendido, e a resposta da Procuradoria é não. Tá, mas como é que pode? Se a minha lei proíbe doar, ela me impede de a lei orgânica, né? Eu poderia fazer uma lei, mas eu teria que mudar a lei orgânica. Me impede de eu fazer uma lei permitindo a venda subsidiada. R$1 é uma venda subsidiada? Então nós podemos ajudar, mas a gente tem que se importar. A gente tem que entender que essa é a nossa função e ter orgulho de ajudar a construir uma cidade melhor. Porque a gente vive nela. De que adianta estou me lixando e depois reclamar de você estar sem segurança na tua cidade? Cara, você ajuda a construir sua cidade. Se não for por altruísmo, seja por egoísmo. Então, tem a Declaração dos Direitos do Homem, aquilo que eu te falei, está tudo junto. Eu não separo direitos civis e políticos. Eu preciso de tudo. E aí, no meio dessa história, vem o judiciário tentar colocar ordem na bagunça, e é mais atrapalha do que ajuda. Mas a ideia deles é, a nossa Constituição não tem normas inúteis. As normas programáticas deveriam vincular os gestores na elaboração das políticas públicas e na fixação das prioridades orçamentárias, não é isso? Porque o objetivo no nosso país não é reduzir as desigualdades, gerar dignidade para todo mundo? As prioridades orçamentárias deveriam estar de acordo com a Constituição. Porque o gestor não é submetido ao princípio da legalidade? Ele não só faz o que a lei deixa? E se a lei disse que ele tem prioridades a cumprir, ele pode ignorá-las? Aí vem o judiciário para tentar colocar ordem nessas inversões de prioridade e começa a se meter na política pública. Mas como o judiciário ainda não sabe direito o que ele está fazendo, ainda está longe de ajudar. Então, a gente tem ações em matérias de competência comum. O argumento, competência comum, responsabilidade solidária, e muitas vezes eu tenho leis distribuindo competências. A lei do SUS diz o que é a competência de um, de outro, de outro. Os juízes com preguiça de ler a lei, desculpa, porque quem começa a ler a lei vai mudando a jurisprudência. O Alok ficou anos ensinando o juiz a lei do SUS. Hoje em dia a situação lá está mais fácil, que o juiz já vai direcionando direto para quem tem que ser. Então o juiz já manda o Estado cumprir, o município nem contesta, e a gente sequer está sendo condenado em honorários porque a gente não se opôs. Mas isso foram anos de luta para ensinar o juiz o básico. Mas eu tenho várias outras situações, por exemplo, direito à moradia. Caraca, agora o município virou provedor de moradia da humanidade. Eu não sei no caso de vocês. Eu recebi até um do cara da Defensoria Pública pedindo casa para o cara que mora na rua. Eu falei, vou para a rua também. Só que não é isso. Quem mora na rua tem direito à dignidade? Tem. Só que, aqui, voltando para aquela nossa história anterior, a gente não pode ser míope nem simplista. Por que ele está na rua? É por falta de emprego? O que eu tenho que fazer é ajudar ele a conseguir um emprego. É por um problema de ruptura nas relações familiares? Tem a assistência social que tenta reconstruir os laços familiares. É um problema de dependência química. Cara, se eu der a casa, ele vai fumar ou beber a casa. Eu não posso ser míope. Eu tenho que ter uma visão integrada das necessidades humanas. E foi o que eu respondi na petição. Como assim? E outro problema também, que aí é uma outra questão não muito, como eu diria, republicana.
As defensorias públicas do Estado não gostam de propor contra o Estado, porque é o Estado que bota dinheiro no fundo de defensoria. Então, ela propõe ação contra quem? Né? Sobra para a gente. É muito complicado. Sem contar quando as ações são no juizado especial, onde eu não consigo incluir terceiros. A situação está muito ruim pela miopia do judiciário em como intervir nas escolhas com prioridades equivocadas do administrador. As ações singulares acabam gerando, a grande maioria gera o contrário do que o juiz achava que devia fazer. Correto a ação singular para corrigir erros da administração. Só que, de fato, o que a gente vê é criação de privilégios. Eu furo a fila. Eu crio privilégios e inviabilizo a política que eu estou dizendo que estou ajudando. Porque vários municípios têm mais da metade do dinheiro da saúde comprometido por decisão do judiciário. Não é assim que as coisas deveriam ocorrer. As ações coletivas é que seriam o melhor dos mundos para discutir políticas públicas. Gente, eu não esqueço, teve um congresso que o Arlindo Dalbert, que vai estar aqui no nosso congresso, ele trouxe no ministro Luiz Roberto Barroso, e ele defendia que as políticas públicas fossem sindicáveis por ações coletivas. Porque aí eu discuto as prioridades orçamentárias, a abrangência da política pública e o efetivo beneficiário. Aí sim, eu estou atendendo às promessas da Constituição. E nós precisamos ter primeiro consciência disso. E começar a divulgar e gerar consciência nos outros meios. Se o judiciário não está vendo, vamos para o legislativo conseguir uma lei dizendo que política pública só pode ser discutida em ação coletiva. Sei lá. Uma outra coisa, nós somos muito passivos, nós somos a maioria, mas somos uma maioria silenciosa que não reivindica os nossos interesses, nem os interesses municipais. A gente pode ter uma força imensa se a gente souber quem somos. Nós não temos orgulho, muitos procuradores municipais não têm orgulho de serem procuradores municipais. Eu tenho uma situação que aconteceu comigo e hoje, quando eu lembro, eu falo, meu Deus, como eu sou ousada. Teve um congresso de procuradores municipais lá em Santa Catarina e o ministro Carlos Aires Brito foi palestrante, ele é amigo do Luiz Otávio, procurador, e ficamos na mesma mesa. E a palestra do ministro foi falando que a Constituição trouxe muitos encargos para os municípios e que ele queria ver se os municípios iam atender todas as esperanças que a Constituição estava dando para os municípios. E aí eu falei para o ministro, ministro, sabia que eu não queria ser outra coisa a não ser procuradora municipal? Ele falou, é mesmo? Eu falei, eu nunca queria ser juiz. Falei para o ministro do Supremo que eu nunca queria ser juiz. Aí ele falou, como assim? Por quê? Eu falei, aquelas pessoas que nascem nas favelas não tiveram proteção à infância, não tiveram acesso ao trabalho, não vão ter escolas de qualidade, não vão ter acesso a uma renda digna. A única pessoa que vai dar uma oportunidade para ela vai ser o tráfico. A primeira vez que ela vai encontrar o Estado vai ser para o Estado puni-la e continuar descumprindo a lei de execução penal. Mas também não dá para eu não fazer nada, porque essas pessoas viram pessoas perigosas. Como eu não sei o que fazer com isso, eu quero trabalhar com políticas públicas. Eu tenho orgulho do que eu faço, porque eu sei que o que a gente faz pode, de verdade, mudar o país. Se a gente fizer com o coração e com o orgulho do que a gente está fazendo. E aí, voltamos na nossa discussão das contradições, das escolhas públicas. Eu falo que eu não tenho dinheiro para direitos sociais, né? Não tem. Aí eu destino milhões na remuneração de juros bancários. Para mim, esse é crime de usura contra a pátria. Qual é o limite para isso? Dinheiro fazendo dinheiro, tirando dinheiro
que deveria ser destinado ao povo. Às vezes eu me sinto pior do que no feudalismo. Porque no feudalismo parece que o cara trabalhava só 3 meses, né? A gente trabalha 6 e não recebe nada. Nós vivemos um tipo de colonização escamoteada e ninguém vê, está todo mundo cego. E é o banco que está levando o dinheiro do país. E isso não é crime. Tiramos da Constituição, não, porque os juros têm que ser flutuantes, mas não tem um limite. Tudo bem se 12 está ruim, mas tem gente que paga 200% de juros para banco, não tem que ter limite. O governo paga. Renúncia de receita em favor de empresas transnacionais e eventos esportivos. Se eu não me engano, quando foi feita a sessão de pré-sal, tivemos renúncia de receita em favor de petrolíferas. São empresas poluidoras. Não é nem sustentável esse tipo de estímulo. Eu tenho a priorização inadequada no uso de recursos públicos. Na época da Copa, tivemos absurdos ficamos elefantes brancos que não são utilizados, são deficitários. O estádio Mané Garrincha de Brasília tem uma dívida astronômica. Só quem ganhou dinheiro foram os corruptos e os organismos internacionais. O país só perdeu. Tem outros países do mundo que não quiseram sediar esses eventos, falaram, porque as minhas prioridades são saúde e educação. Anistia tributária. Tem pessoas que têm relacionamentos próximos no círculo de poder, falam, e vou esperar a anistia. Sabe, eu vou punir quem paga em dia. E nós defendemos a anistia para a gente conseguir arrecadar, porque o judiciário demora tanto, que às vezes só assim. E outra coisa, a gente não percebe porque a gente é beneficiado com isso. Desconto no imposto de renda. Em tese, era para ter todo mundo acesso à escola de qualidade, saúde de qualidade, não é isso? Como o serviço público é uma porcaria, para a elite, eu deixo a elite pagar, depois desconto, ainda assim eles não descontam tudo. Mas fizeram um estudo na saúde, o que o governo deixa de arrecadar com imposto de renda, que a gente desconta, para pagamento de saúde privada, é per capita superior ao que o SUS gasta per capita para a saúde pública. E se a gente pensar que nem sempre a gente usa o plano de saúde que a gente paga todo mês, o dinheiro está indo para quem? E aí nós temos pior, nós temos contradições constitucionais. Eu tenho o objetivo de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades, eu tenho um sistema tributário regressivo. Quanto é que é a alíquota de IPTU do município de vocês? Algum município tem alíquota de 2%, 3%? É pouquinho, tem? Costuma ser 0 alguma coisa. Quanto é o ICM? Quem é pobre paga imposto por muito do pouco que já recebe. Quando eu coloco a carga tributária no consumo, eu estou onerando quem menos tem. No nosso país, quem mais tem paga muito menos. Ou seja, nosso sistema tributário gera uma contradição gritante com os objetivos da nossa Constituição. É uma antinomia constitucional e ninguém se importa, porque quem é prejudicado nem sabe direito o que está escrito na Constituição. Outra coisa, salário mínimo. Falaram que as constituições não têm mais normas inúteis. Então, por que tem lá, dizendo o que é o salário mínimo? É uma mentira o que está ali. Que país nós estamos vivendo? Alguém acredita que não tem norma constitucional inútil? Essa aqui é absolutamente inútil. Salário mínimo fixados em lei, capaz de atender às necessidades básicas suas e de suas famílias. Quanto custa o supermercado que a gente faz para uma família de 4 pessoas? 4 ou 2, tá, marido, mulher e um filho, 3. E aí? E o aluguel? E a luz? A água? A roupa? O transporte? Isso é uma piada.
Depois a gente acha um absurdo, o Rio de Janeiro está naquela confusão. Gente, aquelas pessoas perderam a fé no Estado. Virou guerra. O Rio de Janeiro está vivendo uma guerra urbana. É tudo ou nada. Quem não tem nada para perder, é omissão nossa em tentar combater essas desigualdades e ajudar as promessas da Constituição chegarem. Ou os municípios que estão pagando a conta da bagunça criada pelo sistema tributário. Os municípios é que estão pagando a conta da pobreza criada por esse modelo injusto. Eu já não fixo um salário digno e o salário que a pessoa recebe, a grande parte, vai em imposto. Está errado. Ah, mas isso não é assunto de município? Claro que é. Está caindo nas nossas costas. O que nós, municípios, o que nós, procuradores municipais, vamos fazer nessa proposta de reforma tributária? A gente vai se mobilizar? Nós vamos fazer uma pauta? Porque se eu tiver um sistema tributário progressivo, a pobreza diminui. Vai sobrar mais dinheiro na mão do trabalhador. E aí ele não precisa pedir para o município, porque ele mesmo vai comprar a casa dele. Ele mesmo vai ter condições de se virar e não vai precisar perder a dignidade de ser um pedinte. E aí qual é o nosso papel? Nós temos o papel na arrecadação de recursos, né? Gestão e recuperação da dívida ativa, que tem que ser uma bandeira nossa. Por que é a Fazenda que faz a gestão da dívida ativa e muitas vezes, por incapacidade e desconhecimento das regras de prescrição, perdemos milhões? Por que a gente não briga? Quantos somos? Quantos procuradores municipais tem nesse país? Se a gente fizer isso uma bandeira nacional, por que não? Isso é bom para o município. Isso é bom para o cidadão. A orientação jurídica em processo de captação de recursos, gestão eficaz nos gastos e contratações, assessoramento na elaboração das políticas públicas, que é o que eu estou falando. A gente tem que entender e esclarecer o gestor. Se ele não entende que os direitos humanos têm que ser implantados de forma integrada, a gente tem que explicar para eles. A gente estudou teoria dos direitos humanos. Explica, senão não vai funcionar, meu amigo. Se você não fizer de forma integrada, pode até ser eficiente, mas não vai ser eficaz. Eu vou dar o título de propriedade hoje, amanhã eu vou ter que dar outro, porque o cara vai continuar transferindo no papel de pão. Eu participei das discussões sobre regularização fundiária e eu defendia a mudança do sistema registral. Prestem atenção, colegas. Quanto custa uma Lamborghini Gallardo? Mais de R$500 mil, não é isso? Mais. Como é que transfere? Um papelzinho desse tamanho. Tentem vender uma casa de 120. É um inferno. Aí eu pego para pobre e falo, vou dar título de propriedade para todo mundo. Você tem certeza que você está beneficiando o pobre ou o mercado? Deixa de ser inocente. Tá? E a gente não pode, nós temos instrução. A gente não pode ser inocente e útil. Se quiser fazer porque você concorda em ajudar o mercado, é problema teu com a tua moralidade. Só que você não pode acreditar que você está fazendo um bem para alguém. Porque a hora que você dá o título de propriedade, você está expulsando a pessoa dali. Sem os outros direitos que a pessoa precisa para ter dignidade. Defesa em juízo é um outro problema. Probidade processual. Nós não estamos aqui para fazer procrastinação. Nós não estamos aqui para ferir a lealdade processual. Eu não passei no concurso para mentir para o juiz. Quem se presta para isso vai sofrer nas costas uma sanção por litigância de má-fé. Porque não vai nem dizer que eu estou fazendo isso para defender a administração, porque é contra a lei, eu sou obrigada a cumprir a lei. Então, temos muita coisa para fazer. Mas temos alguns pressupostos. Tudo bem, temos muita coisa para fazer,
Mas o que a gente precisa para a gente conseguir fazer tudo isso? Conhecimento técnico. Tá, mas quando eu entrei na procuradoria, o Código de Processo Civil era de um jeito, a lei vai mudando. Qual é a ajuda que a gente tem institucional, principalmente quem não está com escritório particular, para ficar atualizado? As procuradorias estão investindo no aprimoramento técnico dos seus quadros? E quem se aprimora por vontade própria está sendo valorizado? Então, para que a gente cumpra toda a nossa missão, a gente precisa de pressupostos. Nós estamos aqui reclamando de contratação de escritórios privados. Mas se eu tiver um monte de procurador sem qualificação técnica, os assuntos complexos, só lamento, colegas, vão ser escritórios privados, sim. Porque você não vai saber e você não vai ter tempo. E se você vai for fazer uma defesa, você pode causar prejuízo de milhões. Então, o município tem que olhar para além do dia a dia. E é uma coisa que eu falo, nós, carreira, nós temos valor e não preço. E quando a gente fica falando só de dinheiro, sem mostrar o nosso valor, a gente se transforma em coisa. A gente tem que mostrar qual é o nosso valor, qual é o valor do que a gente faz. Porque quem tem valor não tem preço. Quando a gente está muito doente, tem aquele médico que é o melhor, e o cara cobra 3 salários mínimos pela consulta, mas você tem certeza que o cara é muito bom. Você vai fazer miséria e não vai pagar? Vai procurar o médico baratinho? Porque o cara tem valor. Então, nós precisamos, antes, mostrar o nosso valor e a nossa força. A gente tem que se reunir mais por pautas republicanas, que aí sim a gente mostra o nosso valor, e quando a gente for falar, estão nos tratando de forma indigna, a nossa remuneração não condiz com o nosso valor. A nossa remuneração não condiz com a dignidade da minha profissão. Entenderam como o discurso muda? Então, eu acho que a gente tem que brigar mostrando o nosso valor. Então, a questão da valorização, a questão da independência funcional. E é uma questão complicada, porque tem muita gente sofrendo assédio moral. E temos outras coisas piores ainda, que às vezes nós temos colegas que, quando viram chefes, esquecem que fazem parte da carreira e cometem assédio moral. Como assim? Você não vai morrer, chefe. Você vai voltar para a planície, você é louco. Pelo amor de Deus. Então, nós temos que ter um patamar diferente para discutir as nossas questões. E a infraestrutura adequada. E aí, na hora das reivindicações, eu acho que a gente tem que ter elegância. Né? Então, o que a gente faz? Reforço positivo. Né? Então, vocês viram como é que foi a dinâmica ontem. Nós estamos reforçando e valorizando todo mundo que está ajudando as procuradorias. Quem não está aqui só olhando, vendo os outros serem homenageados. Quem sabe se anima, né? Então, concluindo, isso é uma parte do texto de um livro que eu escrevi em 1900 antigamente. O regramento jurídico das políticas públicas é fundamental para que sejam asseguradas a moralidade, a transparência e efetividade das ações da administração, porque se eu faço uma lei em aberto, começa o clientelismo. Vou dar moradia, sim, mas quais são os critérios? Quem eu escolho? Como é que é? Vira bagunça. Então, as políticas públicas devem estar solidamente fundamentadas em princípios, diretrizes, requisitos, condições de elegibilidade, assim como a lei deve prever sanções e vincular os atos, de forma que o exercício da atividade administrativa respeite o princípio da impessoalidade, que impede tanto os favores aos amigos, quanto prejuízos ou omissões aos inimigos. E aí, concluindo, eu vou trazer uma frase que o ministro Luiz Roberto Barroso escreveu num texto sobre a evolução do constitucionalismo, que eu acho muito emblemática. O discurso acerca do Estado atravessou ao longo do século XX 3 fases distintas: a pré-modernidade, ou Estado liberal, a modernidade, ou Estado social,
e a pós-modernidade ou Estado neoliberal. A constatação inevitável, desconcertante, é que o Brasil chega à pós-modernidade sem ter conseguido ser liberal nem moderno. Herdeiros de uma tradição autoritária e populista, elitizada e excludente, seletiva entre amigos e inimigos e não entre o certo e errado, justo ou injusto. Mansa com os ricos e dura com os pobres. Chegamos ao 3º milênio, atrasados e com pressa. E sobrou para nós, procuradores municipais, lidar com esse atraso. Muito obrigada. Nós abriremos um tempo para o debate agora, que será comandado pelo Dr. Tiago Viola, moderador desta mesa. Boa tarde. A gente vai deixar aberto o debate. Alguém tem alguma consideração a fazer, alguma pergunta? Fiquem à vontade, esse é o momento. Eu levo o microfone, qualquer coisa. Não. Alguém tem? Bom, então, vamos sair para o almoço agora, 1h. Não, minto, vamos sair para o almoço agora, mas 1h nós retornamos para continuar as palestras. Então, a gente indica o Baco, que é um restaurante aqui do lado, para que o pessoal possa ir rapidinho e voltar, para a gente não atrasar o nosso cronograma. Então, vamos comer, mas vamos voltar o mais cedo possível. E não precisa comer muito, que depois o coffee break também vai ser encorpado. Então, voltem até 1h, tá, gente? Obrigado.